Falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No livro do Eclesiástico, nós encontramos as seguintes perguntas. Eclesiástico 18, lá no versículo 7, pergunta assim: que é o homem e para que serve? Que mal ou que bem ele pode fazer? Olha, essas questões são fundamentais. São a respeito do sentido das nossas vidas. Por que nós vivemos, afinal? E essas perguntas, elas acompanham a humanidade. Nós somos seres racionais, pensamos e somos capazes de perguntar. E que respostas podemos encontrar? Alguns dizem que nós nascemos com uma missão. Vocês já ouviram isso? Como uma vocação. Então, para que eu nasci? Para ser médico? O que vocês acham? Engenheiro, empresário, grande jogador de futebol, político, artista? Será que eu nasci para isso? Alguns dizem que sim. Pode ser uma resposta, na verdade. Ou então eu nasci para ganhar dinheiro, acumular riquezas, ter poder. Também pode ser outra resposta. O que vocês acham? É uma resposta? É. O livro do Eclesiástico, ele continua no versículo 8, dizendo assim: a duração da vida humana, quando muito, é 100 anos. Então, esta citação, ela vem assim, parece que é uma bordoada na nossa cabeça. Porque ela lembra cada um de nós, como se nós precisássemos, ser lembrados, que nós somos finitos, que a nossa vida é limitada por um certo período. Por mais que a medicina faça, e ela faz um bocado, ela só estica um pouquinho a nossa vida. Mas é só isso. E lá no Salmo 38, versículo 7, diz assim: de fato, o homem passa como uma sombra. E daí ele fala uma coisa assim impressionante: em vão que ele se agita, amontoa sem saber quem recolherá. Parece algo escrito há 2.300 anos atrás, que está falando de agitação. Nós vivemos de uma época pouco agitada, certo? Nós nos agitamos, não temos tempo para mais nada. E lá diz o Salmo, há 2.300 anos atrás, que nós amontoamos sem saber quem recolherá. Então a gente junta, e quem que vai recolher? Então é um triste destino. E esta é a visão do homem sem fé. Ou seja, esta visão, ela é uma grande angústia. Então, quanto mais nos agitamos, mais nos angustiamos. Não encontramos paz na agitação. E aí a pergunta: será que nós nascemos somente para isto? Para viver um determinado período, que por sinal é muito pequeno? Concordam? E depois desaparecemos, retornamos ao pó. O primeiro tópico do Catecismo da Igreja Católica, ele nos diz já uma coisa diferente. Fala assim: Deus infinitamente perfeito, tão sábio e bem-aventurado, completo, em si mesmo, ele teve um desígnio de pura bondade. E daí, livremente, ele criou o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Não criou o homem para sofrer, mas com uma finalidade muito importante, que é participar da vida bem-aventurada. Eis porque, desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Então, Deus está perto do homem, de cada um de nós. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as suas forças. Foi assim que Deus nos fez. É por isso que a gente tem um anseio dentro de nós de procura e de procura e de procura.
Então nós fomos criados, não foi para um propósito medíocre, mas nós fomos criados para um propósito imenso. E diz em Atos 17, 26, ele, Deus, fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre a face da terra, e fixou aos povos os tempos e os limites de sua habitação. Olha, a primeira coisa é que nós viemos de Deus. Ele determinou para cada um de nós estarmos agora, no século 21, neste momento, aqui. E ele também determinou quais são os limites da nossa habitação. Então não adianta a gente querer esticar. Deus determinou. Deus nos deu um tempo para viver aqui. E como nós vemos, que horror seria se ele criasse cada um de nós nos descobríssemos e isso fosse em vão. Fosse simplesmente para habitar aqui, para decorar a terra. Decorar a terra com vários tipos de seres, inclusive nós, os seres humanos. Nós adquirimos consciência, pensamos, mas não é isso. Em Eclesiástico 18:8, continua dizendo, a duração da vida humana é quando muito 100 anos, mas no dia da eternidade, e aí abre o horizonte, abre de uma forma extraordinária. Esses breves anos serão contados como uma gota de água do mar, como um grão de areia. Ou seja, o plano de Deus não termina aqui. Ele não se restringe a esses breves anos que são comparados com a eternidade, deve ser considerado como simplesmente uma gotinha d'água do mar ou como um grão de areia. E aí então nós podemos entender a exortação que São Paulo nos faz em 2 Coríntios 13, 11 a 12. Ele fala assim, por fim, irmãos, vivei com alegria, tendei à perfeição, animai-vos, tende um só coração, vivei em paz e o Deus de amor e a paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros no ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. Me chama muito a atenção esta orientação de Paulo. Vivei com alegria. Ele associa a perfeição e a santidade com a alegria. Então, os cristãos, segundo Paulo, devem viver com alegria. Vocês ouviram aqui na quarta-feira, em Aparecida do Norte, o Papa Francisco dizer isto na homilia? O cristão deve viver na alegria. O verdadeiro cristão deve viver na alegria. E Paulo diz, todos os santos vos saúdam. E o que é o santo? O que é santo? Segundo o dicionário, santo quer dizer sagrado. Ou então, é aquele que vive segundo os preceitos religiosos, a lei divina. Ele fala assim, aquele que obteve o céu como recompensa por suas virtudes. Ou então o santo é um bem-aventurado, é um puro, imaculado, inocente. É uma pessoa respeitável, venerável, que tem bom coração, bondoso ao extremo, aquele que participa da santidade divina. É o que diz o Aurélio. E lá em Levítico diz assim, o Senhor falando para Moisés, sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e os separei dos outros povos para que sejais meus. Então o Senhor diz primeiro a Moisés que ele é santo. E ele dá uma ordenação. Sereis para mim santos. Então a santidade, além de vocação, eu poderia dizer que ela é uma ordenação. É uma ordem de Deus. E santos quer dizer separados. Um povo distinto, diferente. Então, e por que Deus nos ordena? Claro, Ele sendo o nosso Criador, o nosso Pai querido, Ele nos conhece profundamente e sabe aquilo que nos faz bem. É como um pai ou uma mãe que dão ordens aos seus filhos pequenos. Por que eles dão ordenações?
para que eles tenham saúde, para que vivam e vivem bem. E Paulo em Efésios 1,4 diz assim: Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Olha que forte. Não é algo que ocorreu ao acaso. Antes da criação do mundo, ele já havia nos escolhidos, aqueles a quem chamou. Se nós estamos aqui, é porque nós fomos chamados. Então o Senhor chamou cada um de nós para ser santo e irrepreensível diante de seus olhos. Então esta é a vocação do povo de Deus. Fomos escolhidos para ser santo. E qual é a imagem que a gente tem de santo? Antigamente, influenciado aí por filosofias pagãs, né, porque a história toda é misturada, né? Que bom seria se a história fosse só uma história sem pecado, uma história segundo a vontade de Deus. Mas a nossa história é uma confusão danada, porque entra o pecado no mundo, né, e entra o pecado na mentalidade do ser humano. Então nós temos assim filosofias pagãs, nós temos todo tipo de ideia. E o santo, em algum momento, era aquele cara que se mortificava, que ficava fazendo sacrifícios, né? E a gente dizia, será que isso é uma visão correta para o santo hoje? E ainda mais a gente pergunta, em um país de espertos, como é o Brasil, como é que é ser santinho? Já tem até psicólogo, psiquiatra dizendo que é normal a gente se corromper, faz parte da natureza humana. Outro dia, até falei para vocês da última vez, eu ouvi uma conceituada apresentadora de TV proclamando com entusiasmo, a hora que ela estava entrevistando uma sexóloga lá, dizendo que a mulher moderna, ela não precisa mais ser santa, santinha, como antigamente. Entende? Ela dizendo que isso era assim a coisa do passado, era a santidade era para ela uma limitação que a mulher tinha. Agora a mulher se libertou, ela não precisa ser mais santinha. É que se alguém levar a sério o que ela disse, depois eu quero ver e cobrar dela, né? Quando o resultado dos casamentos desfeitos, das doenças, de uma vida cheia de angústia que o pecado traz, né? Porque uma coisa é certeza, o pecado nos traz angústia ou não? Vocês ficam angustiados quando pecam? E por quê? É a paga do pecado. A paga do pecado, diz, é a morte. Então, quando a gente peca de alguma forma, a gente experimenta um tanto de morte, um pouquinho da morte. Bom, não vamos falar da autoridade que ela tem, mas é que está espalhado na TV, está espalhado no rádio, espalhado, né? Nós vivemos de uma época muito confusa, onde os valores tradicionais estão sendo questionados por razões de ética, por razões de apontar um caminho bom para o ser humano. Não, é em função do tal do Deus dinheiro. Tudo se reduz ao Deus dinheiro. Então, o cristianismo, na sua essência, ele atrapalha o Deus dinheiro. E Jesus disse claramente, não podeis servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou então ao dinheiro. Há 2000 anos atrás, Jesus já dizia, mas hoje a situação está ficando um pouco crítica. Mas São Paulo diz para nós aqui em Poá, em 12:2, Romanos 12:2 diz assim, gente de Poá, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Veja, ele não falou, vá lá e mude o mundo. Mude você. Não se conforme com o mundo, mas você se transforme. Você busque a verdadeira sabedoria para você discernir qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. E ele então nos orienta a não nos conformar com este mundo,
não aceitar a maneira errada que o mundo vive e que é geradora de tantos problemas. Jesus disse em Mateus 5,48, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Afinal, este é o propósito da nossa existência. Nós estamos aqui para dar continuidade à criação. Deus nos criou livres, Deus nos criou com livre-arbítrio, de maneira que nós precisamos cooperar para que se possa construir o reino de Deus. Deus poderia ter nos feito simplesmente robôs, certo? Aparecia Deus, nós já estávamos orientados para Ele, sem vontade própria. Mas não foi assim que Deus nos criou. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele nos criou com verdadeira liberdade e nos chama a ter cada vez mais liberdade, exercitando o nosso livre-arbítrio. E nós fomos batizados no Espírito Santo, ou não? E qual que é a ação do Espírito Santo em nós? Ela contrapõe a ação do mundo. Primeiro, vocês já ouviram hoje aqui, e é uma ação maravilhosa do Espírito Santo, ele dá testemunho ao nosso coração que nós somos filhos de Deus. Ele possibilita que a gente conheça Jesus como Senhor, e não como um grande filósofo, uma pessoa iluminada. Não, o Espírito Santo diz ao nosso coração que Jesus é o Senhor. E ele nos dá também um impulso de renovação. O Espírito Santo é o nosso santificador. Nós temos nele a força de querer ser santos, querer viver fora do pecado, querer viver uma vida nova. Isto é uma ação do Espírito Santo em nós. Esse desejo ardente que nós temos de progredir, e vocês todos têm esse desejo, porque senão não estariam aqui hoje. Todos nós temos esse desejo, porque senão não estaríamos aqui hoje. Então, ele nos dá esse desejo no coração e leva a gente a entender qual é a ação que a gente deve ter em nossas vidas para atingir esse objetivo. E São Paulo diz, renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Olha que coisa, renunciai à vida passada. Mas por que fica repetindo? A gente já não renunciou, mas é que em nós ainda convive o pecado com a graça. Infelizmente, esse é um peso que nós carregamos em nossos corpos mortais. Nós carregamos também o problema do pecado. Então, a nossa santificação, ela não é um ato instantâneo, mas é um processo. Nós vamos vivendo em santidade e vamos crescendo em santidade. Nós temos aí o decorrer da nossa vida para chegarmos, a um ponto onde sejamos admitidos no reino de Deus. Então ele diz assim, renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Então, é essa renovação permanente que o Espírito vai realizando em nossas vidas. E Jesus deu a receita para a santidade, como o mundo também nos dá a receita de felicidade. Tem um monte de gente dizendo para você ser feliz, os meios de comunicação, os psicólogos, os artistas, jornalistas, todo mundo diz, olha, o importante é ter, consumir, dominar, curtir, e liberar, não é isso? E a gente vê que boa parte das pessoas segue mais aos homens do que a Jesus. E cada receita leva um tipo de bolo, não é verdade? Dá para fazer receita de bolo de chocolate e ter gosto de coco? Não? Por quê? E onde leva a receita dos homens? A uma vida cheia de paz? Voltando ao Papa Francisco, ele disse, então as pessoas têm um vazio
e querem preencher esse vazio com o poder, com o consumo e com o prazer. E o que acontece? Tem mais vazio, mais vazio, mais vazio. E acabam se tornando escravas das drogas, do sexo, do poder e de uma vida desregrada e das suas angústias. Só para exemplificar, outro dia eu recebi um e-mail com a propaganda de um psicólogo carioca que prometia tratamento para os seguintes problemas: atendimento psicológico do estresse, da ansiedade, das fobias, do pânico, das inibições, das angústias, do transtorno do humor bipolar, dos quadros de depressão, do relacionamento afetivo também, conflitos no trabalho e situações de crise de vida. Certo? É. Eu só não sei se ele é bom para cuidar disso tudo. De vez em quando alguém pergunta, você tem um psicólogo para me indicar? Daí eu fico, bem... É difícil, né? É difícil. Então, a receita do mundo leva a isso. E daí, será que o mundo vai resolver? Quer dizer, de repente fez o bolo de chocolate, o mundo vai transformar em bolo de coco? Dá para transformar? Não. Quem faz essa transformação é quem? É Jesus. É esta a receita de Jesus. Onde leva a receita de Jesus? Em Lucas 11 ele disse assim: antes, bem-aventurados, que quer dizer felizes, né? Bem-aventurados, quer dizer, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam. Então, como é que a gente vai saber qual é a receita de Jesus? Nós podemos encontrá-la nos evangelhos. E um lugar excepcional do evangelho para a gente encontrar essa receita são os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo São Mateus, que é o quê? O Sermão da Montanha. Abram lá, Mateus 5, de 1 a 12. Mateus 5, de 1 a 12, para nós experimentarmos um pouco o que Jesus tem a dizer a respeito da felicidade. Leiam comigo. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu-lhe a boca e lhe ensinava, dizendo: bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiam os profetas que vieram antes de vós. Então, Jesus fala aí, ter coração pobre é ter o reino de Deus, ser manso é possuir a terra. Jesus não derruba governantes, mas ele converte corações. Os que têm fome de justiça serão saciados, os que choram serão consolados, os misericordiosos alcançarão misericórdias, os puros verão a Deus, os pacíficos serão chamados filhos de Deus, os que forem perseguidos por causa da justiça terão o reino de Deus. Coração pobre, puros, sedentos de justiça, misericordiosos, pacíficos, perseguidos e que choram. E a recompensa? O reino de Deus.
Só que o reino de Deus não começa lá. Não vai começar um dia. O reino de Deus está em curso. O reino de Deus já está no meio de nós. E Jesus nos pede coerência, que não percamos o sabor, que sejamos para valer, que sejamos luz do mundo, ter compaixão pelo irmão, não se irar, ser pacífico, viver em paz. É o que o Papa Francisco está falando esses dias, de uma maneira muito simples e direta. E está falando aos corações. Por quê? Porque essa é a palavra genuína de Deus. E quando Jesus terminou, lá em Mateus 7, 28, 29, quando ele terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Tinha autoridade. Jesus tem autoridade para dizer que este é o caminho. Então, e aí pergunta, como é que a gente realiza isso? Então a gente começa a se sentir, pequeno. Eu, pelo menos, não sei como é que você se sente, eu me sinto pequeno diante dessas exigências. E até eu ficaria um pouco apavorado. Mas daí a gente descobre que não é uma obra que nós realizamos sozinhos. Nesta empreitada, nós contamos com a graça de Deus. E essa graça, ela vem através do Espírito Santo que nos foi dado e que habita no nosso coração. Então esta é a função do Espírito. A graça do Espírito Santo, ela tem esse poder de nos justificar. Isto é, de purificar dos nossos pecados e comunicar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Olha, não seremos nós, pelas nossas obras, que iremos nos justificar, mas é a ação, ela é graça de Deus. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos sempre acolher a graça de Deus em nosso coração. O Catecismo diz que a primeira obra da graça do Espírito é a conversão. Então, se nós já estamos no caminho de Jesus, ainda que pecadores, nós já fomos, recebemos essa obra do Espírito. O Espírito já realizou essa obra em nós, que é a nossa conversão. Se você acha no seu coração, apesar da sua fraqueza, que Jesus é o caminho, que Jesus é a vida, o Espírito já operou no seu coração a conversão. Se você acha no seu coração que você tem pecado, isto é um sinal que o Espírito atua no seu coração. Mas se você acha que tem pecado e ainda se sente amado por Deus, esse é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não acusa, ele revela. Ele não tira o amor de Deus, ele comunica o amor de Deus. Então, se você se sente pecador, a caminho, vê as suas falhas, mas se sente amado por Deus e sente atraído por Deus, esta é a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o nosso mestre interior. E ele vai gerar o homem interior. Em Efésios 3,16 diz assim: para que vos conceda, segundo o seu glorioso tesouro, que sejais poderosamente robustecidos. O que é robustecidos? Fortalecidos. Então, veja bem, o cristão não é fraco, não é fraco, não é frágil. Na medida que nós caminhamos na fé, o Espírito vai nos robustecendo, vai nos fortalecendo. Então nós percebemos que nós somos fortes, porque o Espírito nos vem fortalecer em vista do crescimento do nosso homem interior. Então, Paulo, para Romanos, ele diz assim: agora que vocês foram libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade. E o termo, quer dizer, o prêmio é a vida eterna. E Jesus nos deu o Espírito, ele prometeu que mandaria o Espírito, certo? E todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então nós olhamos para o mundo e nós sentimos que não somos iguais. Ou você se sente igual ou não?
Muitas vezes a gente é até rejeitado. Por quê? Porque não aceita, porque não comunga com os valores. Então, porque para nós o que era velho está passando e o que é novo está, sendo feito. Vamos voltar lá no nosso catecismo. E ele diz assim: o desejo de Deus, que está inscrito no coração do homem, já que o homem é criado por Deus e criado para Deus, e Deus não cessa de atrair cada um de nós. E somente em Deus o ser humano há de encontrar a verdade, a felicidade que ele não cessa de procurar. Não existe outro lugar que possamos encontrar a felicidade senão em Deus. Então a nossa vocação, que a gente exprimiu de certa maneira como santidade, é a comunhão com Deus. E a nossa comunhão com Deus, a gente vai cada vez mais aumentando. Porque Deus, em primeiro lugar, nos concede a graça dessa comunhão e nós aceitamos essa graça. Então nós vamos comungando e vamos crescendo junto com Deus. Então nós vimos que o homem existe porque Deus criou por amor, e por amor não cessa de dar-lhe o ser. Ou seja, nós continuamos vivendo porque isso é sinal do amor de Deus. Então, e o homem só existe plenamente, segundo a verdade, se reconhecer livremente este amor e entregar-se ao seu Criador. Então a gente olha assim o mundo, a gente pensa, nossa, a gente vê tanta coisa, a gente vê tanto problema, que parece que o mundo está descontrolado. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Deus nos concedeu a liberdade e não retira a liberdade. Certo? Ele deixa que a gente haja do jeito que quiser, até mesmo negando, até mesmo decidindo por interromper a vida, que é o maior pecado, Porque é a negação, claro, não vamos julgar, porque muitas vezes as pessoas podem estar doentes, mas é a negação da existência, a negação do presente fundamental que Deus nos deu, que é a vida. Mas Deus nos deu essa liberdade. E Ele deixa que a gente haja, mas Deus não perdeu o controle do mundo. Deus não perdeu o controle do mundo. E de vez em quando a gente percebe a ação de Deus de uma maneira fabulosa e bonita. Vocês viram agora na Jornada Mundial da Juventude? Eles escolheram para que fosse feito lá, não sei qual foi a justificativa, devia ser um lugar melhor, não sei qual é a ideia, mas eles ofereceram para que a celebração, essa grande celebração, fosse feita lá no quintal do Rio de Janeiro, em um lugar afastado, de um lugar lá ermo, construíram, fizeram umas terraplanagens, fizeram lá no fundão, certo? O que fez a providência divina? Choveu, só choveu. Daí os homens olharam e viram, já pensou como é que vai ficar a imagem nossa, de nós governantes, se o povo ficar naquele barro, o mundo inteiro vendo? Vamos levá-lo para o salão principal. E 3 milhões de pessoas no salão principal do Rio de Janeiro. Vocês enxergam a mão de Deus? Enxergam a mão de Deus? Então, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Será que Deus perde o controle? Uma pequena sutileza. Eu enxergo, eu não sei, estou vendo isso. Será que eu estou? Não, não é. Agora, qual é o propósito? Para proclamar a sabedoria, quer dizer, a potência de Deus sobre o mundo? Não, para atrair mais gente. Para atrair mais gente. Muito mais gente foi. E mostrar para o mundo, e daí depois estavam abismados, nossa, esse povo que aqui veio não faz lixo como o povo que em outros momentos de aglomeração naquela mesma praia faz um monte de lixo. Esse povo é diferente. E de repente nós vamos vendo que o coração das pessoas está sendo atraído pelo Espírito Santo de Deus das mais diversas formas. Então o que Deus nos pede? Essa santidade, sabendo que precisamos da graça dele. Então, por que nós vamos agir na terra? Você me perguntaria se o nosso tempo de vida é tão curtinho, sabe? Por que eu vou ficar construindo um castelo? Por que eu vou construir coisas? Então não tem sentido. Acho que o negócio é a gente dar uma parada e ficar esperando, Já que não tem muito valor.
Mas veja, a ação do ser humano na terra, quando ela é inspirada e sustentada pelo amor, ela contribui para a edificação daquela cidade universal de Deus, que é a meta para onde caminha a história da família humana. Não foi eu que falei isso, foi Bento XVI. Vocês entenderam o que eu falei? Tudo aquilo que fazemos, motivados pelo amor, constrói o reino de Deus. Constrói a meta, constrói a cidade para onde nós estamos destinados. Daí você pergunta, e aonde é que eu vou me santificar? Na tua vida. Na tua vida. Aonde? Em casa, com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, com os seus pais, cuidando daqueles que vos foram dados, amando todas as oportunidades que nós temos de amar, e é isso o grande propósito da nossa existência. Não é desenvolver a inteligência, não é desenvolver a ciência, se bem que tudo isso é bom. Mas o propósito fundamental é nós desenvolvermos a nossa capacidade de amor. Fé, esperança e caridade são as três virtudes teologais. Fé. A fé nos dá essa capacidade de entender que a nossa vida tem um propósito, que nós viemos de Deus, somos atraídos por Deus e só encontramos verdadeira paz em Deus. A fé nos mostra que Deus está conosco, Deus está presente no nosso meio. A esperança nos garante que nós teremos esta eternidade pela frente. Se haviam dúvidas, Jesus dissipou todas essas dúvidas na cruz. Ele abriu o caminho. Não entendo teologicamente o grande significado, não consigo lhes dar a explicação, mas é o que nós vivemos. Jesus, a morte de Jesus na cruz, nos abriu este ato de amor. Veja, a morte de Jesus na cruz, ela é acima de tudo um excelente ato de amor, porque Jesus morreu pelos seus, morreu por nós. Esse é o maior ato de amor que alguém pode dar, é morrer por aquele que ama, e é esse ato de amor de Jesus que abriu as portas. Fé, esperança, sabemos que caminhamos em direção ao mundo definitivo, ao mundo onde nós teremos justiça, onde seremos saciados na nossa necessidade de amor, de paz, e onde verdadeiramente seremos alegres. E quem que constrói tudo isso? É o amor, é a caridade, é aquilo que Jesus explica, que nos mostra, que o Espírito suscita no nosso coração. É isso que constrói o reino de Deus. Fé, esperança, caridade. A maior delas é a caridade. Por quê? Diz São Paulo. A fé, quando tivermos frente a frente com Deus, não é mais necessária. A esperança, quando já tivermos chegado à nossa meta, é desnecessária, mas o que vai subsistir na nossa relação com Deus e com todo o povo de Deus na eternidade é o amor, é o serviço, é aquilo que nós realizamos por amor de Jesus, que realizamos na vida dos nossos irmãos, realizamos então na nossa vida pessoal, no nosso relacionamento com nós mesmos, amando-nos como também amamos os demais, amando as pessoas, amando os mais próximos, aqueles com quem trabalhamos, amando a nossa comunidade, servindo a nossa comunidade, tudo isso por um objetivo maior, que é o amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que nos chamou. Então, Deus nos atrai, Deus quer a nossa presença. E uma última colocação, como é que os reis da terra fazem? É fácil chegar lá para conversar com a rainha? Tem acesso? E com o presidente? E com as autoridades? Eles querem o povo? E como é que é o rei do universo? O rei do universo, como é que ele faz? Ele está no meio de nós. O rei do universo
Ele ama o seu povo. Ele ama o seu povo. Ele procura a cada um de nós de uma maneira muito ardente. E como disse o Papa também de uma maneira muito singela, se vocês caíram, não tem importância. Volte, porque o nosso Deus, o Rei do Universo, Ele é misericordioso. E, como diz João na epístola, Deus é o amor. E se nós somos semelhantes, fomos criados à semelhança de Deus, o nosso desenvolvimento maior vai ser o dia que dissermos para olhar e dizer, eu sou amor. A hora que chegarmos tendermos a essa simplificação, nós chegamos então à perfeição. E isso se realiza sempre sob a ação do Espírito Santo que está no nosso meio. E Jesus disse, peça, insista, não é? Peça. Será que o Pai vai dar? Será que vocês que são maus dão aos seus filhos coisas ruins? Não. E como mais seria então o nosso Pai do céu, quando a gente pede o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, Deus presente, o Espírito de Jesus no nosso meio, nos garante a santidade. É Ele que realiza a santidade em nós. Nos dá o querer e a maneira de realizar. E eu falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.